Olá, meu nome é Consuelo Ebra, estou aqui pelo QAlex, professora de Direito Civil, junto com vocês para prepará-los para a prova da OAB, primeira fase, tá? E vamos começar por parte geral de Direito Civil, relembrando os conceitos básicos lá da parte geral, começando por personalidade jurídica, ok? Personalidade jurídica, vocês lembram do conceito? Não. Aptidão para adquirir direitos e deveres. Aptidão para adquirir direitos e deveres. Relembrando que a palavra-chave desse conceito é aptidão, ok? Aptidão para adquirir direitos e deveres significa mais do que simples possibilidade de adquirir direitos e obrigações. A gente pode substituir a palavra aptidão por capacidade natural, até porque aptidão é quase que um dom, aquilo que nasce com a pessoa, né? Capacidade natural de contrair direitos e obrigações. Se você mexer um pouquinho nesse conceito e jogar a palavra capacidade natural lá para trás, ou separar ela um pouquinho, fica assim: personalidade jurídica é a capacidade de contrair direitos e obrigações naturalmente. Veja, eu separei a palavra, né? De lugar. Capacidade de contrair direitos e obrigações naturalmente. Ah, mas o que significa esse naturalmente, Consuelo? Significa a possibilidade de adquirir direitos e deveres independentemente da lei civil. É isso. Ah, como assim? Não entendi. Olha, o Código Civil, ele é bem gordinho, né? Ele parece uma bíblia. E, em regra geral, ele só se preocupa em dizer aquilo que a gente não pode. Imagina se ele fosse se preocupar em dizer também e ainda aquilo que a gente pode e ainda aquilo que a gente deve. Não ia ter folha que chegasse. Ah, mas não precisa? Não, não precisa. Por quê? Porque a gente tem personalidade jurídica, ou seja, aptidão para adquirir direitos e deveres, ou seja, capacidade natural de contrair direitos e obrigações, ou seja, de novo, capacidade de contrair direitos e deveres naturalmente, de novo, traduzindo mais uma vez, possibilidade de adquirir direitos, tudo que a gente pode, e deveres, tudo que a gente deve, sem precisar da lei civil, de maneira natural, sem precisar que o Código Civil diga um a um tudo que a gente pode, direitos, ou tudo que a gente deve, obrigações. Traduzindo de novo, quem tem personalidade jurídica pode tudo, menos o que a lei expressamente proíbe. Então, a personalidade jurídica é praticamente uma autorização genérica para a prática de todo e qualquer ato jurídico civil. Quem tem personalidade pode tudo, menos o que a lei proíbe. Então, ser um ente personalizado significa ter personalidade, portanto, poder tudo menos o que a lei expressamente proíbe. E o que significa ser um ente desprovido de personalidade jurídica ou despersonalizado? É aquele que não tem personalidade jurídica. Consuelo, então é aquele que não pode ter direitos e deveres? Não, não foi isso que eu disse. É aquele que não tem aptidão para adquirir direitos e deveres. Veja, aquele que não tem personalidade jurídica, ele até pode vir a ter direitos e obrigações. Ah, pode? Pode. Ele pode ser sujeito de direito, ele pode fazer parte de uma relação jurídica titularizando direitos ou deveres. Ah, pode? Pode. Ué, então qual a diferença de ter personalidade jurídica ou não ter, Consuelo? Escuta, o que falta para ele não é a possibilidade de ter direitos e deveres, o que falta para ele é a tal aptidão para adquirir direitos e deveres. O que falta para ele é estar com a capacidade natural de adquirir direitos e
deveres. É isso que falta para ele. O que falta para ele é a capacidade de adquirir direitos e deveres naturalmente, sem precisar da lei. É isso. Ou seja, o ente desprovido de personalidade jurídica, ao contrário do que acontece conosco, nada pode. Somente o que a lei expressamente permite. É isso. Veja, para muitos, o condomínio é desprovido de personalidade jurídica. Essa é uma discussão, tá? Mas para muitos é assim. Então, ele pode? Pode. Tudo que a lei expressamente permite. O condomínio pode admitir e demitir empregados, que a lei expressamente permite. O condomínio pode titularizar uma conta bancária, que a lei expressamente permite. O condomínio pode comprar material de limpeza em nome próprio, que a lei expressamente permite. O espólio e a massa falida são entes desprovidos de personalidade jurídica, mas podem intitular obrigações e alguns direitos, que a lei expressamente permite. Podem fazer parte de uma relação processual na condição de autor ou réu, porque a lei expressamente permite. O nascituro, na visão de uma maioria, inclusive para a prova de vocês, nascituro é o bebê que está na barriga da mãe. Para a prova de vocês, é um ente despersonalizado. Percebam? Os direitos dele estão expressamente na lei. Se abre a parte de doação, contrato de doação do Código Civil, tem lá um artigo específico dizendo que o nascituro pode ser sujeito de doação. Não tem nenhum artigo que diga assim, sujeito de doação. Por quê? Para a gente não precisa. Porque nós temos personalidade jurídica. Nós podemos tudo, independentemente da lei dizer. Mas para ele precisa. Se abre a parte de sucessão do Código Civil, lá no 1798, está lá. O nascituro pode ser sujeito de sucessão. A lei de alimentos gravídicos garante a ele expressamente alimentos. Os direitos dele, portanto, estão e devem estar expressos na lei. Deu para entender? Ok? Falando nisso, quando é que começa a personalidade jurídica? Aí vem o artigo 2º do Código Civil e diz, estou com ele aberto aqui, tá? A personalidade civil da pessoa... Ué, Consuelo, personalidade civil é o mesmo que personalidade jurídica. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Ponto e vírgula. Mas a lei põe a salvo, a lei resguarda, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, a parte inicial do dispositivo é clara. A personalidade começa do nascimento com vida. Então, não deixa dúvidas de que se o nascituro ainda não nasceu, está na barriga da mãe, ele é desprovido de personalidade, é despersonalizado. Mas a parte final do dispositivo gera uma dúvida, porque diz, mas a lei resguarda desde a concepção os direitos do nascituro. Durante muito tempo, aliás, até hoje, por conta dessa partezinha final aqui, surgiu uma divergência na doutrina. Até porque alguns doutrinadores entendem que só é possível adquirir direitos àqueles que já crítica, contrariando o conceito de personalidade que eu acabei de trazer para vocês. Tudo bem? Em cima dessa discussão nasceram algumas teorias. Três teorias. Dos quais só uma você vai anotar. Uma chamada teoria natalista, é essa que você vai anotar. É com essa que você vai ficar para a sua prova da OAB. Se fosse fazer prova para magistratura, era outra coisa. Teoria natalista, que entende e lê isso aqui ipsilíteris, ou seja, traduz isso aqui ao pé da letra. Entende que o conceito de personalidade é exatamente aquele que foi falado aqui
que a personalidade, na verdade, não é a simples possibilidade de adquirir direitos e deveres, mas a capacidade de contrair direitos e obrigações naturalmente, sem precisar da lei civil. O que significa que quem tem personalidade pode tudo, menos o que a lei expressamente proíbe. E dentro dessa linha de raciocínio, a personalidade tem início a partir do nascimento com vida. E se o nascituro ainda não nasceu com vida, ele é desprovido de personalidade, o que não lhe impede a aquisição de direitos. Mas todos os direitos dele, como ente desprovido de personalidade, têm que estar expressos na lei. Porque dentro dessa linha de raciocínio, o despersonalizado pode ter direitos, desde que todos estejam expressos na lei. Daí porque essa redação diz a personalidade começa do nascimento com vida, mas a lei resguarda expressamente os direitos do nascituro. Tudo bem? Essa já era a redação do Código Velho. Então, por essa teoria, que é chamada como teoria natalista, a personalidade começa do nascimento com vida e o nascituro, como ainda não nasceu com vida, é despersonalizado, embora na lei. Você tem aí mais duas teorias. A teoria conceptual, que o nascituro, por essa redação aqui, já teria personalidade jurídica. Na verdade, os adeptos dessa teoria entendem que a aquisição de direitos depende de personalidade, e se a lei dá a ele direitos é porque ele já teria personalidade, contrariando o que nós falamos aqui. E você tem ainda a chamada teoria do meio do caminho, né? Tem sempre um em cima do muro, que é a chamada teoria da personalidade condicionada, que é uma variável da teoria natalista, que entende, na verdade, que o nascituro, ele já teria personalidade. Entretanto, os efeitos dessa personalidade estão em suspenso, aguardando uma condição, qual seja um evento futuro e incerto, qual seja o seu nascimento com vida. O seu nascimento com vida. Ok? Bom, vocês vão ficar com a teoria natalista, que foi a primeira mencionada aqui, por meio da qual o nascituro é desprovido de personalidade jurídica, embora já possa ter os direitos que estão garantidos expressamente na lei, ok? E quando é que se dá o fim da personalidade jurídica? Me diga. Com a morte, obviamente. Só que existem dois tipos de morte, você pode escolher qual dos dois você quer ter. Absurdo, né? Mas é verdade. Você tem a morte real e você tem a morte presumida. A morte real é aquela que tem corpo, tem cadáver e, portanto, e consequência, certidão de óbito. A morte presumida é aquela que não tem corpo, não tem cadáver e, portanto, não tem certidão de óbito. O sujeito foi comprar cigarro e não voltou. Acabou. Acontece mais do que se imagina. De vez em quando você não vê um papelzinho pregado num poste aí? Fulano sumiu, né? Um velhinho, às vezes um idoso, uma criança ou uma mulher, então. E aí, em algum momento, sobretudo se aquela pessoa tem bens, e aí, por consequência jurídica, aqueles bens têm que ser transmitidos aos seus herdeiros, em algum momento, a morte daquela pessoa vai ter que ser presumida jurídica e legalmente. E aí? Como é que se faz num caso como esse? Opa, caiu aqui um negocinho. E aí, como é que se faz num caso como esse? Como é que funciona num caso como esse? Pois é, a morte presumida, a princípio, ela passa por três etapas. A princípio, é um procedimento longo, árduo,
e passa, a princípio, por 3 etapas. Uma primeira etapa chamada declaração de ausência, uma segunda etapa chamada abertura da sucessão provisória e uma terceira etapa chamada definitiva. Funciona sempre assim? Não é sempre assim, mas em 99% dos casos funciona assim. E esse procedimento que eu disse que é longo e árduo começa lá no artigo 21, se eu não me engano, do seu Código Civil. Vamos para lá. 21 do seu Código Civil, 3 etapas. Primeira, declaração de ausência. Não é 21 não, é 22. 22, conserta aí, 22, tá? 22. Segunda, abertura da sucessão provisória. E terceira, abertura da sucessão definitiva. A primeira etapa, a declaração de ausência, tem por objetivo curatelar os bens do ausente. Cuidado com a redação do 22, que eu vou ler agora, porque faz parecer que a ausência tem por objetivo proteger a pessoa do ausente. E não é isso. O objetivo é proteger os bens do ausente. Vou ler. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, o sujeito foi comprar cigarro e não voltou mais. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á um curador. Veja, nomear-lhe-á um curador como se o curador fosse para o ausente, né? Quer dizer, a curatela não é para o ausente, a curatela é para os bens do ausente. Por isso que eu disse, cuidado com essa redação, porque faz parecer que a curatela é para o ausente, a proteção é para o ausente, e não é. A proteção é para os bens do ausente. Tanto é assim que, se o sujeito não deixou bens, ou se o sujeito deixou bens, mas deixou alguém que administrava os seus bens, um procurador, que administrava os seus bens, tinha procuração, tinha poderes para administrar os bens e quer se manter administrando os bens na ausência, vejam, a princípio não se declara essa ausência. A princípio não se nomeia um curador. Tudo bem? É assim que funciona. E vou te dizer mais. Se ao contrário, o sujeito foi comprar cigarro e não voltou, vamos declarar a ausência dele porque ele deixou patrimônio, não deixou ninguém para administrar esses bens, ou até deixou alguém para administrar esses bens, mas esse procurador não tem poderes suficientes para se manter ali naquela administração ou não quer se manter. Aí os bens correm risco, aí sim tem que se nomear um curador. Legal, tudo bem. Ou seja, o objetivo é proteger os bens. Nomearam um curador na ausência do sujeito? Declaram a ausência e nomeiam um curador. Sim. Qual é a condição jurídica desse ausente enquanto ele está fora? Sim, porque o cara não está morto. Ele está ausente. Né? Ele pode, no mundo real, estar morto, como ele pode ter enchido o saco da cara da família e estar dançando hula-hula fora de época. Pode estar no Carnaval de Salvador fora de época. Concorda comigo? Então, qual é a condição, qual é o estado jurídico dessa pessoa? No Código Velho, o ausente era tido como incapaz. No Código Novo, enquanto ele é ausente, ele é tido como capaz plenamente. Olha isso. Ele não se encontra no rol dos incapazes. Enquanto ausente. Tudo bem? Até porque incapazes são aqueles que estão descritos nos artigos da incapacidade, que são os artigos 3º e 4º. Ok? Muito bem. Então, foi declarado ausente, desde que ele tenha deixado bens e ninguém para administrar esses bens, ou alguém que não queira se manter ou não possa se manter, ou seja, os bens correm risco. Legal. Vão declarar ausência e vão nomear um curador. Como?
vão encerrar as buscas e averiguações policiais, vão entrar com procedimento judicial, vão declarar ausência e nomear um curador na forma do 25. O 25 do Código, ele diz assim: o cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. O cônjuge ou companheiro, você pode estender isso aqui. Obviamente que na sua prova da OAB, preste atenção, fica ligado que eu vou falar agora. Vai fazer uma prova de concurso, sobretudo a OAB. FGV trabalha muito com letra de lei, tá? Você vai marcar a assertiva que trabalha com a letra da lei. Então, se vê assim, de acordo com o Código Civil, ou de acordo com a lei civil, quem será o curador do ausente? Aí tem lá uma assertiva que diz, o cônjuge do ausente, igualzinho tá aqui, ó, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Aí tem uma outra que diz, o cônjuge ou companheiro, você vai marcar essa que tá aqui, o cônjuge. Você não vai marcar que diz o cônjuge ou companheiro, porque o caput da pergunta está assim, de acordo com a lei civil ou de acordo com o Código Civil. Porra, aqui não tem companheiro, só tem cônjuge. Agora, de acordo com a jurisprudência... Meu celular está tocando, enchendo o saco aqui. De acordo com a jurisprudência... Aí é diferente. De acordo com a jurisprudência, aí você vai marcar a assertiva que diz assim... O cônjuge e o companheiro do ausente, sempre que não estejam separados, judicialmente ou de fato por mais de 2 anos antes da declaração da ausência, serão seus legítimos curadores. Aí você vai marcar essa porque já existe um consenso jurisprudencial no sentido de que as regras aqui todas que se aplicam a cônjuge também se esticam aos companheiros, tá? Tudo bem? Então vamos lá. 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Parágrafo 1º. Na falta de cônjuge ou jurisprudencialmente de companheiro, a curadoria dos bens do ausente incumbe a quem? Aos pais ou, na falta de pais, aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Então, há uma ordem, tá? Cônjuge ou companheiro, jurisprudencialmente, ao pé da letra cônjuge, não tem cônjuge, ou está separado de fato, há mais de 2 anos, pais, não são ascendentes, são os pais, repara? Não tem pais, aí sim, descendentes. Entre os descendentes, parágrafo 2º, os mais próximos precedem os mais distantes. Você tem filhos e netos, os filhos, né? E parágrafo 3º, na falta de todas as pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha de um curador. Tá legal? Então vamos lá, o cara foi comprar cigarro, não voltou, tem bens, não deixou administrador ou deixou e o cara não pode se manter na função. Os bens correm risco, acabaram as buscas e averiguações policiais, vão declarar ausência, vão nomear um curador, legal. Ou o cara até deixou um administrador, mas esse cara não pode ou não quer se manter na função, os bens correm, vão ter que nomear um curador na forma do artigo 23. É isso, o 23 diz, também se declarará ausência e se nomeará um curador quando o ausente deixar um mandatário, ou seja, alguém que administre os seus bens, que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou os seus poderes forem insuficientes. Tá. Quanto tempo vai durar essa curatela provisória dos bens do ausente? 1 ano. Nesse caso aqui, 1 ano. Tá legal? Nesse caso aqui, 1 ano. 1 ano depois, os mesmos interessados que pediram a declaração de ausência dos bens do ausente podem peticionar pedindo para abrir a segunda etapa, que é chamada abertura da sucessão provisória, que está lá no 26 do Código Civil. Mas antes de eu ler o 26, presta atenção numa coisa. Antes de eu ler o 26, presta atenção numa coisa. Eu disse para vocês que, a princípio, só existe pressa na declaração de ausência e só há a nomeação de um curador provisório se o cara tinha bens e os bens corriam risco.
Em que hipótese isso acontece? Se o cara não deixou ninguém para administrar os bens ou se o cara deixou e esse sujeito não quer ou não pode se manter na administração desses bens, certo? Mas e se o cara deixou o patrimônio, olha só, mas deixou também um mandatário ou um administrador dos bens e esse administrador pode se manter, quer e pode se manter na administração dos bens. Aí esses bens, eles não correm risco. Nesta hipótese, não há que se falar em curatela provisória dos bens, em declaração de ausência de imediato. O sujeito foi comprar cigarro, não voltou. Família vai dar entrada lá na delegacia com inquérito. Vão se encerrar as buscas e averiguações policiais. Não há que se falar em abertura de declaração de ausência aí. Aí vão se esperar 3 anos do final das buscas policiais. No final das buscas policiais, o que eles vão fazer? Eles vão entrar logo com a segunda etapa, que é a abertura da sucessão provisória. Só que não dá para entrar direto com a segunda etapa sem passar pela primeira. Então, nesta hipótese, eles vão entrar com as duas de uma vez. Eles vão entrar com a declaração de ausência acumulada com a abertura da sucessão provisória. Ou seja, a declaração de ausência aqui é só pro forma. Não vai se nomear um curador provisório aqui. Ou seja, vai se esperar 3 anos e entrar com a abertura da sucessão provisória acumulada com declaração de ausência. Deu para entender? 2 situações, então. Se você declarar ausência primeiro, é porque o cara tinha patrimônio e ninguém para administrar, ou alguém que não quer ou não pode mais. Declarou ausência, espera 1 ano, abre a sucessão provisória. Se o cara não tinha bens ou tinha bens e deixou alguém para administrar, que vai se manter na função, espera 3 anos do desaparecimento, depois tu entra com os 2 juntos. Declaração de ausência, acumulada com a abertura da sucessão provisória. É isso que está no 26. Eu fiz questão de falar, porque o 26 tem uma redação péssima. E ele diz assim: decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, está partindo do pressuposto de que o sujeito tinha patrimônio, ninguém para administrar, ou alguém que não se manteve na função, então foi declarada a ausência. Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou o representante ou procurador, agora é outra hipótese. Os bens não correm risco. Ou se ele deixou o representante ou procurador, em se passando 3 anos, não declararam a ausência antes. Ou em se passando 3 anos, poderão, neste caso, os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Entenderam? Ok? Tudo bem? Aí a gente chega na segunda etapa, mas antes, a gente vai fechar aqui essa aulinha para passar para a segunda aula já já.